Fala pessoal do canal Matemática Surreal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Oro e hoje eu trouxe aqui um vídeo um pouquinho polêmico. Eu quero mostrar para vocês que vocês sabem matemática, que você não tem dificuldade com matemática. Matemática é fácil, é natural e todo mundo gosta. Isso mesmo que você ouviu. Você adora matemática. Você ainda não tomou consciência disso e não desiste do meu vídeo agora. Dá uma pausa aí e me escuta, que eu vou contar para você três histórias, que eu vou mostrar para vocês com essas três histórias, que eu vou chamar de balas da minha arma, que vai matar a sua desconfiança que você tem com matemática. Eu vou mostrar que você gosta de matemática, matemática é fácil, é divertida e que é para você, e que você sabe matemática muito mais do que você imagina. Então, vamos comigo aqui na minha tela que eu vou mostrar para vocês as três histórias que eu trouxe hoje para desmistificar toda a matemática para você. Então, a nossa primeira história é a história sobre o homem que calculava. Esse livro é um livro escrito por Nemal Batarran, e assim a gente está imaginando que é um livro escrito por alguém que morou lá nas Arábias, lá no Oriente Médio, lá em Dubai, enfim. E não, esse autor não é brasileiro, esse livro é bastante antigo e não é um best-seller, né? É um clássico. Se você nunca leu esse livro, vale a pena ler esse livro. Mas hoje eu vou extrair um pouquinho de uma história desse livro, do homem que ele calculava, que é Beremir, que está viajando pelo deserto. Então, vamos à história hoje. Bom, Beremir está com um companheiro de viagem nessa história, está viajando pelo deserto, lá na Corcova, de um camelo, na verdade, duas corcovas nesse caso, e ele vem com seu companheiro de viagem pelo deserto, e ele encontra lá meio um vilarejo, e ele resolve passar por esse vilarejo para, enfim, beber uma água, para dar água lá para o camelo, e pausa lá pelo vilarejo, ele encontra três irmãos brigando. E aí ele fica um pouco interessado, porque ele é um bom samaritano, e ele quer entender o que está acontecendo, e tem três irmãos ali que estão um pouco de dolo, discutindo um pelo outro, uma situação um pouco melancólica, e ele quer entender um pouco melhor sobre aquilo, e ele, poxa, o que está acontecendo? E aí ele meio que pergunta ali para os irmãos que estão brigando o que está acontecendo. E aí os irmãos começam a contar para ele a história de por que eles estão brigando. Um irmão um pouco mais velho, assim, um jovem ainda, mas um jovem já adulto, o outro é um adolescente, e o terceiro irmão é uma criança, só uma criança. E o pai deles tinha morrido recentemente e tinha deixado um testamento. E nesse testamento, eles iriam dividir toda a fortuna dos pais. E é muito comum, se você mora ali no deserto, ou próximo de um deserto, você cultivar camelos, você ter camelos. Porque camelo é como se fosse um carro, como se fosse um carro bom, inclusive. Como se fosse uma BMW, como se fosse um carro caro. Porque o melhor jeito de você andar no meio do deserto é através de camelo. Se você não está com camelo, você pode nem chegar do outro lado, você pode inclusive morrer no meio do caminho. E eles tinham 35 camelos para dividir. Então, nossa primeira informação aqui desse problema é que esses três irmãos tinham 35 camelos, né, para repartir entre eles. E aí, o pai deles fez a seguinte divisão. Em vez de dividir igualmente os camelos entre eles, o pai dele não dividiu dessa maneira, não deixou nenhum testamento em que o irmão mais velho, que era jovem, iria ganhar mais camelos. Então, o primeiro irmão, que era o irmão mais velho, eu vou colocar aqui como se ele fosse jovem, tá? Ele iria ganhar metade de todos os camelos. Então, a parte dele da herança era a metade. Metade dos camelos eram dele, né? Exatamente metade. E o irmão adolescente, o irmão do meio, como ele ia ter mais tempo de vida, até para conquistar mais coisas do que o irmão que já está jovem, porque tem menos idade, esse irmão não ia ganhar tudo. Ia ganhar, em vez da outra metade, né? Até porque são três irmãos, o irmão que era adolescente ia ganhar a terça parte. Ia ganhar um terço aqui, né? Então, um terço aqui. Tá? Então, a terça parte. Então, um ganhava metade, o outro ganhava a terça parte. E o irmão que era criança iria ganhar a menor parte, porque ele tem mais tempo de vida. Então o pensamento do pai foi deixar o irmão que era criança
um nono, a nona parte, um nono aqui. Tá? Então, cada um desses irmãos iria ganhar uma fortuna, né? Ou melhor, ia ganhar uma herança ali, né, em camelos um pouquinho diferente deles. E todos sempre, né, cultivaram, né, camelos. Era o que eles sabiam fazer. Desde criança eles ajudavam o pai, inclusive o mais jovem. Então todos sabiam fazer isso e todos queriam ter os camelos. Eles não iam trocar os camelos por dinheiro, porque para vender, né, 35 camelos demora um tempo, e eles queriam repartir naquele momento essa herança, né? E aí, né, cumpriu o que o pai tinha dito ali, né? Fazer a última vontade, né, do pai, que era no testamento. E eles não conseguiam fazer essa divisão, porque não dá para você fazer 35 camelos pela metade. Dá 17 camelos e meio. O que é meio camelo? Você tira uma corcova, né, um dromedário, você tira a pata, o que você faz? Não dá para dividir. E um terço é pior ainda, porque aí você tem 11 camelos e alguma coisa. E o que é alguma coisa de camelo? É a baba? É só o rabo? É o quê? Então também não dá para fazer. E o nono pior ainda, né? Então nenhum deles iria conseguir ganhar a sua herança. Então estavam os três, né, brigando para ver como eles iam resolver esse tipo, né, de problema. E aí, né, Beremir, que era o homem, né, que calculava, olhou para essa situação e falou assim: não tem problema não. Eu vou ajudar vocês a resolver essa situação e vou fazer com que vocês cumpram o último desejo do pai de vocês. E eles ficaram olhando para ele e falaram: meu Deus, é tudo que a gente quer, porque a gente quer cumprir o que o nosso pai queria dar para a gente, ou seja, fazer a última vontade. Ninguém queria abrir mão, porque todos queriam fazer a última vontade do seu pai. E, e ele falou que iria resolver esse problema para eles. Eles ficaram ali olhando. E aí eu quero que você pause agora esse vídeo, se você está assistindo, e pensa: o que Beremir fez? O que ele faria para resolver esse problema, todos ficarem felizes? O que ele fez? E aí, por mais surpreendente que possa parecer, Beremir fez a seguinte proposta: não, vamos fazer o seguinte, sabe esse meu camelo que eu vim aqui, né, nessa minha viagem? Eu dou ele para o pai de vocês. Eu dou ele para a fortuna que o pai de vocês tinha. Eu dou ele para que vocês façam a divisão com o meu camelo junto. E aí, todo mundo ficou espantado, porque um camelo custa muito dinheiro. E para que ele estaria dando um camelo para eles para fazer uma divisão e ele ia ficar sem camelo? E aí, né, o companheiro, né, de viagem, que inclusive era o dono, né, do camelo, ou seja, ele estava dando um camelo que não era nem dele, e aí você deve estar pensando que é até mais fácil assim, né? Se você está dando um camelo que não era dele, e o dono de viagem falou: não, não, que isso, Benjamin? Você vai dar o meu camelo? Você vai dar o meu camelo e aí, poxa, eu vou ficar sem camelo. Como é que a gente vai fazer a viagem? A gente vai morrer no deserto, porque se você não tem um camelo, você não chega. Como é que eu vou fazer? E aí ficou desesperado e ele falou: não, calma, fica tranquilo, que vai dar, né, tudo certo. Eu vou dar o meu camelo e vai dar tudo certo. E aí eu queria agora que você, se você não deu a pausa anterior, que você desse a pausa com essa nova informação e pensasse um pouco. Por que você acha que ele dando o camelo iria ficar tudo bem? Porque, né, meio que não faz nenhum sentido ele dar o camelo e ficar tudo bem. Escreva aqui nos nossos, né, comentários o que você acha. Por que você acha que ele fez isso? Bom, eu vou contar, né, a história e aí eu vou mostrar, na verdade, a história aqui para vocês. E o que acontece de interessante é que, de fato, Beremir vai lá, né, o homem calculava vai lá e dá esse camelo a mais. E aí eles passam agora a ter 36 camelos. Olha só. E aí o irmão mais jovem agora pode ganhar metade. Porque o irmão mais jovem agora pode ganhar metade de 36. Metade de 36 são 18, né? 18 camelos é metade de 36. E aí o irmão mais jovem ficou feliz. Porque agora ele não ganha 17 camelos e meio. Ele ganha 18 camelos. E o irmão também adolescente também ficou feliz. Porque em vez de ganhar 11 camelos, né, porque a terça parte de 35 é 11 alguma coisa. Em vez de ganhar 11 alguma coisa, ele ganhou 12. 12 camelos. Então 12 vezes 3 dá 36. Um terço é a terça parte é 12 camelos. São 12 camelos. E por fim, o irmão mais jovem, que era criança, também ficou feliz. Porque ele só tinha direito a 3 camelos e uma perna, talvez,
que é o nono, né? Ele só tinha direito a 3 camelos e uma baba. E agora não. Ele ganhou 4 camelos, porque 4 vezes 9 são 36. Então, ele ganhou 4 camelos. Né? E aí, todos estavam felizes. Olha que interessante. Todos ficaram felizes. E aí, você já descobriu? E aí, todos estão felizes. E aí foram fazendo a distribuição dos camelos. Chegaram lá no rebanho de camelos, não sei nem se chama rebanho, né? Porque é o coletivo, né, de camelos, eu não sei o nome, mas chegou lá no grupo de camelos e começou a fazer a divisão. Cada um pegou o seu camelo, jovem, mais adulto, fêmea, macho, etc. E todos fizeram a divisão. E depois que a divisão foi feita, se percebeu que, na verdade, dos 36 camelos, 18 foram para o mais jovem, 12 para o adolescente, 4 para a criança, então 18 e 12 dá 30, né? 18 com 2 são 20, mais 10 são 30, com 4, 34. Então, na verdade, só se distribuíram 34 camelos. Isso mesmo. A herança do pai, quando fez a conta com 36, só distribuiu 34 camelos. E aí sobrou 2 camelos a mais. Então sobraram 2 camelos. Os 36 camelos, sobraram 2 camelos. 2 camelos, olha que incrível. E aí vem, ué, o que a gente vai fazer com esses 2 camelos se a gente já fez a última vontade dos nossos pais? Se a gente já resolveu o nosso problema? Aí o próprio Neberemir deu a ideia. Ué, se vocês já estão felizes, porque você recebeu mais do que você receberia, você, em vez de receber 17, recebeu 18. Em vez de você receber 11, você recebeu 12. Em vez de você receber 3, você recebeu 4. Todos estão felizes. Agora eu posso ficar com esses 2 camelos. Porque vocês fizeram a vontade do pai de vocês e vocês estão felizes. Então, numa única conversa, num único bate-papo, numa única observação dele, ele conseguiu ganhar 2 camelos. Ele saiu de 1 para 2. E agora eles podiam seguir viagem, cada um no seu camelo, e não mais dividir um único camelo, o que sacrifica menos o camelo e faz com que eles vão ainda mais longe. Então ele acabou de dobrar o dinheiro que ele tinha. Que ele tinha um camelo, que na verdade não era nem dele, e ele foi de 0 a 100% de um camelo, a ter um camelo completo. Então, e aí vem a pergunta boa, né, para vocês. Como é que ele identificou nessa história? Olha que história fantástica. Como é que ele identificou nessa história? Só olhando os números. Como é que ele identificou que iria sobrar para ele? Porque isso é um fato incrível, né? Ele dando o camelo dele, ele saiu com mais um camelo. Ele saiu com 2. Ele saiu com dele e mais um. Então ele, na verdade, ganhou o camelo dos outros. Então ele resolveu o problema e ganhou um camelo. Como é que ele sabia que isso iria acontecer? E aí escreve aqui para mim o que você acha. Diz aí, como é que ele sabia que isso ia acontecer? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso, né? Vocês sabem fazer isso muito bem. Vocês já fizeram isso muitas e muitas vezes. Talvez agora você não lembre exatamente sobre o que eu estou falando, mas Neberemir tinha esse nível, de raciocínio, porque ele era o homem que ele calculava. Ele é o nosso herói. Então ele sabia que nessa história, ele sabia fazer essa conta. E ele olhou para cada uma dessas partes aqui e ele percebeu uma coisa interessante. Ele está somando fatores diferentes. Ele está somando metade, 1/3 parte, a 9ª parte. Eu estou somando coisas diferentes. Eu não estou somando o mesmo objeto. Uma metade não é igual a 1/3. Uma metade, 1/3 e uma 9ª parte não são iguais, não são o mesmo objeto. É como se eu estivesse somando valores diferentes. Por exemplo, se eu pegar aqui essa caixa e perguntar para você quanto cabe aqui nesse objeto, quanto cabe de leite aqui dentro, quanto cabe de água aqui dentro, você não sabe nem responder. Agora, e essa aqui? E esse outro objeto? Eles todos cabem água dentro, todos cabem leite dentro, todos cabem algum volume dentro. Mas a pergunta para você que eu faço, esse objeto mais esse objeto dão 2 objetos desses?
Ou seja, essa caixa, mas esse copo são 2 copos? São 2 caixas? A resposta não. Eles são 2 objetos. Eu estou somando objetos de valores, né, diferentes. Aqui é um copo. Aqui é uma caixa. Eu somo esses 2 objetos, eles não dão 2 caixas, eles são objetos diferentes. Eu não posso somar banana com pera, com folha de alface, com ramo de alface, maço de alface. São objetos distintos. Para somar objetos, quando eu vou numa feira e quero saber quanto eu vou gastar, eu não somo. Eu comprei 2 bananas, mais 3 melancias, então são 5 frutas. O preço não é por fruta. Cada objeto tem o seu preço, tem o seu peso, tem o seu valor. Então a gente vai para uma unidade em comum. Se eu falar para você que a minha receita usa 5 copos de leite, e se você botar o 6º copo de leite erra, 5 caixinhas de leite. Ó. Essa receita aqui de bolo são 5 caixinhas dessa aqui. O que você vai me perguntar aqui nos nossos comentários? Você vai dizer, mas essa caixinha de leite tem quantos ml? Porque eu não tenho uma caixinha dessa aqui para eu medir em casa. A gente tem problema de medida. O problema não está na medida. O problema está na unidade. Eu estou usando uma unidade que você não tem aí, né, na sua casa. Esse é o problema. O problema não está na medida, não está no valor. Está na unidade. Aqui é metade, ó. Aqui é metade. É uma unidade de medida. Metades. 2 metades eu somo. 3 metades eu somo. 4 metades eu somo. Né? Eu posso somar 2 metades do inteiro. Eu somo. Terça parte também, né? O problema não é o terço. O terço eu consigo somar. 1 terça parte, 2 terças partes. Eu somo 17 terças partes com 20 terças partes, 37 terças partes. A gente soma. O problema é a unidade. As unidades aqui são diferentes. Então eu preciso ter uma unidade comum. E isso você já fez muitas vezes. Como é que a gente soma metade com terça parte com 1/9? 1/2, 1/3 e 1/9. Como é que eu somo isso? Eu coloco numa unidade em comum. E no caso de uma feira em que eu vou somar valores de frutas, eu pergunto o preço de cada uma delas. Então eu faço uma unidade comum. Essa unidade comum é que vai me dizer a soma. A mesma coisa aqui. Qual é a unidade comum entre metades, terças partes e nonas? Ou seja, o que é comum? O que eu consigo ver de comum entre eles? Qual é o mínimo múltiplo comum? Qual é o múltiplo comum? Qual é a parte comum que eu posso dividir o meu inteiro para que eu consiga relacionar eles? E é exatamente isso que a gente faz sempre, né? Mínimo múltiplo comum, eu tenho certeza que vocês lembram aí de já ter visto isso na vida. Podem não lembrar como faz, mas lembram de já ter visto isso na vida. E o mínimo múltiplo comum mais pequenininho aqui, né, o mínimo de fato, o múltiplo comum menor de todos, seria o 18, né? Porque, pensa comigo, o que representa 1/2 se você tem 18 para você pegar? Em vez de pegar 1 a cada 2, eu tenho 18 para pegar, 18 partes para pegar. Quantas partes a metade significa? Quanto é metade do 18? Quanto eu tenho direito a pegar? Eu tenho direito a pegar 9 partes do 18. Porque 1 a cada 2. 18 são 2 vezes 9. Então eu tenho direito a pegar 9. 9 partes para mim. E se eu pensar no 18, que é um múltiplo comum aqui, quantas partes eu pego se eu posso pegar 1 a cada 3? Quantas partes tem dentro do 18 se eu pego 1 a cada 3? Então, 18 é 3 vezes 6. Então, são 6, 6, 6. Então, 6 são minhas. Das 18, eu posso pegar 6. Então, 6, 18. 6 18avos. Agora eu estou na mesma unidade. Então, 9 18avos com 6 18avos. 9 reais com 6 reais. 9 ml com 6 ml. 9 litros com 6 litros. A unidade passou a ser a mesma.
Então o problema não é a soma, é a unidade. Entendeu? Então, e nono, para fechar, né? Bom, se eu pego 1 a cada 9, a cada 18 eu posso pegar 2. Tem duas partes em 18. Então, na verdade, essa soma, né? Essa soma de um meio mais um terço mais um nono, se eu representar em 18 avos, se eu for para uma unidade comum, ela é a mesma soma que 6, 9 18 avos, 6 18 avos e 2 18 avos. Ou seja, essa minha soma aqui, né, dá 8 com 9, né, a gente bota tudo junto numa mesma fração, porque agora é a mesma unidade de medida. Então, isso me dá 9, 6, 15 com 2, 17. Então, isso dá 17 18 avos. Então, o que o Mabota-Han percebeu é que quando você somava as heranças do jovem, do adolescente e da criança, meio, um terço e um nono, quando eu somava essas três, eu não tinha toda a herança. Eu pegava 17 partes de 18 partes. Eu não pegava tudo, que seria pegar 18 de 18, ou mais do que tudo, né? 20 de 18. Eles nunca iam conseguir dividir, né? E você pega mais do que tudo, não dá nem para dividir, porque sempre vai faltar parte para alguém. Então, não era esse o problema era bom. O problema é que o pai não dividiu tudo. Ele deixou aqui, né, faltando. Ele deixou faltando. Esse que era o problema. Então estava tudo resolvido muito tranquilamente, sem problema nenhum. Porque se sobra, se a herança vai sobrar, e a cada 18 camelos, a parte que os filhos pegam, né, no caso, a parte que os filhos têm direito são apenas 17, são 17 camelos, sobra um. Sobra um. Então, se você tem 36 camelos, sobra um camelo, né? Se você tem 36 camelos, automaticamente os filhos vão pegar o dobro. Você dobrou, né? Você multiplicou por 2, dobrou o numerador, dobrou o denominador. 34, 36. Então, automaticamente, os filhos pegam 34 camelos, mas sobram 2. Então, ele sabia, num cálculo, né, de cabeça, rápido ali, numa tomada de decisão, ele sabia que essa soma das frações que o pai deu na herança não davam o todo. E assim ele ia ficar com 2 camelos, dando 1. Então, mesmo que ele desse 1, ele ainda sairia com mais do que ele deu, porque o pai não estava distribuindo a herança igualmente. O pai não estava distribuindo totalmente a herança. Igualmente não, ele já não estava igualmente, totalmente a herança. Estava sobrando um pedacinho de herança para ser, né, disputado, ou talvez foi premeditado pelo pai, para que eles contratassem alguém para poder fazer a divisão e pagassem essa cota para esse alguém, que foi de fato o que aconteceu, né, com Beremir. Então, e aí? Depois dessa história, que você viu isso tudo, que você lembrou de vários fatos de matemática, e aí, você já se conscientizou que você adora matemática, que você gosta de matemática? Se você ainda não se conscientizou, não tem problema. Eu trouxe aqui uma segunda história, que ainda é melhor do que a primeira, e que eu vou mostrar para vocês que vocês adoram matemática. Então, vamos para a próxima história. A próxima história que eu trouxe aqui é do Manuel e a concorrência. Manuel é um dono, né, de padaria. Eu sou neto, né, de português e vi muitos donos, né, de padaria, né, Manuel, né, Joaquim. E Manuel tem uma concorrência. Ele é um padeiro excepcional, é um dono, né, de padaria, né, excepcional. Ele é a primeira, né, padaria que tinha ali numa região, mas ele tem concorrência. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, surgiram 2 outros donos, né, de padaria, né, Manuel, Joaquim, e vamos colocar um nome que não seja tão português. Pedro
O nome quase não é português. Então, Manuel, Joaquim e Pedro eram 3 padeiros que foram para aquela região e fizeram 3 padarias naquela região. E Manuel está vendo que ano após ano as vendas de pães dele vão diminuindo, porque outras padarias surgiram, e a última foi a do Pedro, e a venda está surgindo e está, né, diminuindo, e aí Manuel quer fazer uma pesquisa para saber se o público dele, que é aquela vila, aquela rua, aquele bairro ali, né, que tem 100 famílias morando, ele quer saber se as pessoas gostam, né, da padaria dele. Mais do que a padaria dos seus outros 2 amigos portugueses, né, que são, né, concorrentes naquele momento. Não há nenhuma rivalidade, mas todos querem fazer os seus pães e ganhar o seu dinheiro. Então, o Manuel chama ali, né, um funcionário dele, chama o funcionário dele, Hugo, o Guinho, e aí chama o Guinho e fala assim: Guinho, eu quero que você vá fazer uma pesquisa e vá fazer 3 perguntas para todas as famílias dessa região, todas as 100 famílias. Pergunta para todo mundo e eu vou te dar as 3 perguntas para você fazer. E aí o Guinho fala: mas, poxa, Manuel, vai ser difícil fazer essa pesquisa, Gajo, porque como é que eu vou entrar lá na casa das famílias, falar com eles, fazer pesquisa? A gente não pode dar nada em troca. E o Manuel faz uma fornada especial do biscoito que mais sai lá na padaria dele, o biscoito que é mais famoso. E ele faz uma fornada desse biscoito e aí faz várias porções desse biscoito e dá para que o Guinho leve junto com as 3 perguntas. Então, na primeira pesquisa, Manuel pergunta o seguinte. Então, primeira pesquisa aqui vai ser o Guinho fazendo. E as perguntas que Manuel faz são as seguintes. As perguntas que Manuel faz são as seguintes. Bom, a primeira pergunta é: quantas famílias vieram na padaria A no último mês? Que é a padaria dele. Então, quantas famílias vieram na padaria de Manuel? Então, primeira pergunta é: quantas famílias vieram na padaria de Manuel? Então, ele quer saber quantas famílias vieram na padaria de Manuel. Eu vou escrever um pouquinho menor, só para a gente poder. Então, quantas famílias foram no último mês na padaria de Manuel? Beleza? A segunda pergunta é: quantos foram na padaria do Joaquim? Joaquim. E a terceira é: quantos foram na padaria no último mês de todas as famílias de Pedro? E aí, o Guinho vai lá e faz as perguntas, entrega os biscoitos, entra na casa de todas as famílias, fica uma semana entrevistando todo mundo no início do outro mês e descobre, né? Aqui é o Guinho que faz aqui a pergunta e descobre os seguintes dados, né? 50 famílias foram, no último mês, na padaria, né, de Manuel, foram clientes da padaria de Manuel, compraram algum produto na padaria de Manuel. 40 famílias foram lá na padaria, né, de Joaquim. E 45 famílias foram na padaria de Pedro. E aí, Manuel recebe o Guinho, conta com ele todos os dados lá e fala: Guinho, são 100 famílias entrevistadas. Né? O número de famílias entrevistadas são 100. São 100 famílias que foram entrevistadas. 100 famílias. Como é que você me entrega 50 famílias foram aqui, na nossa padaria, 40 na padaria Joaquim e 45 na padaria de Pedro? Se essa soma aqui de famílias dá claramente 135 famílias. Não faz o menor sentido. Você não fez essa pesquisa. Você comeu esses biscoitos, você jogou esses dados fora, você não fez essa pesquisa. Está demitido. E aí, Manuel, num acesso de raiva, demite o Guinho lá da padaria e xinga ele, fala que ele está completamente enganado, que não faz o menor sentido, que isso é um absurdo, que o Guinho não sabe de nada. E aí, Manuel resolve fazer uma segunda pesquisa. Chama lá o seu segundo funcionário
e que é, né, Luizinho. Cismei que pesquisa com Z, né? Mas é com S. E chama aí, né, Luizinho, e faz uma pesquisa. Fala para Luizinho e... Ó, Luizinho, faz aí uma pesquisa que esclareça essas informações aqui, porque eu não estou entendendo nada. Então faz a seguinte pesquisa, vai na casa de todo mundo, leva esses biscoitos aqui, eu já sei que tem que dar alguma coisa, dessa vez a gente vai dar um sonho, leva então sonhos aqui para todo mundo, e aqui a gente vai fazer a seguinte pesquisa. Quem foi em uma padaria nesse último mês? Quem foi em uma padaria nesse último mês? A família foi em uma. Quem foi em duas? Porque eu estou sentindo que de repente foi isso. Eles não foram apenas em uma, foram em duas. Então, quem foi em uma padaria, quem foi em duas padarias e quem foi em três padarias esse mês? Qual das famílias foram em uma, em duas e em três? Então, a pesquisa é essa. As famílias que forem em uma padaria, as famílias que forem em duas padarias, e aí, nessa região, só para facilitar, né, gente, só tem três padarias. Então, eles ou forem em uma, ou forem em duas, ou forem em três, né? E não tem como. Tem outra padaria, não tem a quarta padaria. E aqueles que foram nas três padarias. Então, uma das três, duas das três e três das três. Em uma, em duas ou em três. E aí ele se surpreendeu com as respostas, porque em uma padaria tinham 65 famílias foram em uma padaria. 50 famílias foram em duas padarias. E 20 famílias foram nas três padarias. E aí ele olhou para esse número de novo, revoltado, falou, Luizinho, você fez a pesquisa? Não, eu fiz o manual, claro que eu fiz, fui lá nas padarias todas, nas famílias todas, entrevistei todas as famílias, dei os sonhos para todo mundo, e é isso. E você não foi, porque olha só, 65 famílias foram em uma padaria, 50 foram nas duas, só aqui já dá 115 famílias, o número máximo de famílias são 100. Como é que ainda mais 20 foram na última padaria, nas três? Como é que 135 de novo, né? Não sei porque toda hora 135 de novo. Não pode dar mais do que a quantidade aqui de pessoas, de famílias. Isso está completamente absurdo. Isso não faz o menor sentido. Você não fez essa pesquisa. Está demitido também, está demitido. Só tem funcionário incompetente aqui, não consigo resolver isso. E aí, ele fez uma terceira pesquisa. E não sossegado, ele foi lá e falou, não, eu vou fazer uma terceira pesquisa para entender isso aí direito. Quem está indo na padaria, minha, do Manuel, do Joaquim e de Pedro. Eu vou fazer aqui. E aí chamou o terceiro funcionário dele, que era, né, o Luizinho. O Luizinho já foi, né? Então esse aqui já foi. Então, Guinho, Pedrinho e Luizinho. Agora Pedrinho. Então, chamou o Pedrinho. Agora sim, falei o nome correto. Falou o terceiro funcionário Pedrinho e falou o seguinte, olha só, já sei. Chega lá e pergunta qual das famílias, toma agora aqui na rosquinha, já demos biscoito, já demos aqui sonho, agora a gente vai dar rosquinha recheada. Então vamos dar rosquinha recheada para todas elas e pergunta para elas o seguinte, qual delas só vieram na minha padaria? Só na minha. Não uma outra, só na minha. Só na minha, só na do Joaquim e só na do Pedro. Então, eles foram lá, o Pedrinho foi lá e perguntou, só na padaria do Manuel. Quantas famílias vieram só na padaria do Manuel? Só na padaria do Joaquim. Quantas vieram só na padaria do Joaquim? E só na padaria de Pedro. E aí perguntaram para as 100 famílias de novo. O Pedrinho foi lá em todas as famílias e perguntou. E aí obteve a seguinte resposta. Só na padaria de Manuel, 10 famílias foram. Só na deles, ou seja, os clientes mais fiéis só vieram na dele. Na padaria de Joaquim, só vieram 5. E na padaria de Pedro, só nenhum. Nenhuma família foi só na padaria de Pedro. A padaria mais recente, nenhuma.
10 vieram na padaria de Manuel, 5 na padaria de Joaquim, e nenhuma família foi só na padaria do Pedro. E aí ele olhou para esse número e falou: isso não faz o menor sentido. Porque as pessoas que foram na minha padaria são 50. As que foram na padaria do Joaquim são 40. E as que foram na padaria do Pedro são 45. Como é que a padaria do Pedro tem mais gente indo e ninguém foi? Ah, não. Pedrinho tá de brincadeira comigo. Pedrinho aqui tá na mancomunada com o Pedro, que é o dono lá da padaria. Vou demitir o Pedrinho também. Foi lá e demitiu o Pedrinho. Então, falou assim, é um absurdo, não fazia sentido esses números, ele não coletou isso, ele só comeu as roscas recheadas e foi embora. E aí agora, eu pergunto para você, né? O que está acontecendo nesse problema aqui? O que Manuel, na verdade, não está percebendo? Já demitiu 3 funcionários e não resolveu o seu problema. Quer entender o mercado, quer entender se a padaria dele é boa ou não é boa, porque a padaria dele parece tão boa quanto a de Pedro. Porque 50 foram na dele e 45 na do Pedro. Será que as padarias são iguais? Né? E o que está acontecendo aqui? Qual o problema que o Manuel está enfrentando nessa pesquisa? Bom, mas a história não termina aí, né? O Manuel tem um 4º funcionário. É um funcionário que acabou de chegar, é um garoto novo, mas se chama Felipe. Por acaso, um nome assim especial. Funcionário com nome especial se chama Felipe. Esse 4º funcionário se chama Felipe. Felipe com I, que é um Felipe diferenciado. Filipes com I são Filipes mais iluminados, sabe, um pouco mais de matemática. E aí ele chega para o Felipe e resolve fazer a 4ª pesquisa. E quando ele começa a contar as ideias que ele tem para Felipe, Felipe, não. Ô, seu Manuel, você não precisa fazer mais nenhuma pesquisa. Eu resolvo esse problema para você sem nem precisar ir na rua. E a Manuel fala, não é possível. Eu já mandei 3 funcionários ir na rua e não resolvi nada. Pelo contrário, todos eles mentiram nos dados. Ele falou assim, eu acho que eles não mentiram não, seu Manuel. Acho que eles trouxeram os dados verdadeiros. Se você me der o dinheiro que você ia gastar para fazer o bolo, ou seja lá o que for que você vai dar agora para a 4ª pesquisa, você me dá esse dinheiro e eu vou mostrar para vocês, para o senhor, que essas pesquisas foram feitas e que os dados estão corretos e que está tudo certo. E que a gente é que não está lendo os dados. O Manuel falou, não tem como. Não faz sentido, olha aqui, ó. E mostrou para eles, 135 pessoas, famílias, foram nas 3 padarias. Como é que pode 135 terem ido e só vem 100? Não faz o menor sentido isso. Isso está completamente errado, não tem como você acertar isso. Ele falou, fica tranquilo, seu Manuel. Eu vou mostrar para você como isso é resolvido e eu vou resolver isso aí, né, para o senhor. E aí, nesse Manuel aceitou essa aposta dele, falou que ok, então eu te pago. E ele falou assim, mas tenho mais uma condição. Você vai ter que, se os dados estiverem certos, você vai ter que recontratar, né, o Guinho, Luizinho e Pedrinho de volta. Pedrinho, Luizinho e o Guinho de volta. Porque eu acho que eles acertaram e é só uma questão de ajuste, eu vou mostrar para o senhor. E aí ele falou, tá bom. Eu tenho tanta certeza que esses funcionários aí, que esses gajos erraram, que eu não vou... Eu vou aceitar a sua aposta. Eu vou confiar e vou aceitar na sua aposta. E aí, então, beleza. O Felipe foi lá, pegou todas essas informações e o Felipe começou a pensar sobre essas informações. E aí eu quero que você pause esse vídeo agora, se você sabe fazer isso, que eu vou fazer agora, assim como o Felipe daqui você também sabe, e responda essas informações, ou seja, diga para mim como é que se resolve esse tipo de problema, o que está acontecendo e se a gente já tem informação suficiente para poder resolver esse problema, entender melhor esse problema, entender por que só na padaria do Manuel veio 10 e na Joaquim 5 e na do Pedro 0, se parece que Pedro tem mais clientes do que Joaquim aqui olhando pela primeira pesquisa, e não faz muito sentido isso. Então, o que está acontecendo aí, na verdade? Você consegue explicar esse problema? Então dá pausa no vídeo e escreve nos comentários se você consegue. Se você não consegue, ou se você quer entender um pouco melhor esse problema e perceber o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui, gente,
são as interseções entre essas pesquisas. Quando você pergunta para alguém se ela foi no cinema no último mês, e eu sei que nesse momento, né, de pandemia, a resposta vai ser zero, mas vamos fazer uma outra pergunta melhor. Se ela pediu comida, né, lá no iFood, se ela pediu comida ligando para uma pizzaria, ela pode ter pedido no iFood e também ter ligado para uma pizzaria. E também não ter pedido. Então, quando você pergunta, né, para alguém se ela foi em algum lugar, se ela fez alguma coisa, ela pode ter feito isso e também feito a outra. Então, essa primeira pesquisa que ele fez, ela é muito genérica. Porque as pessoas que foram nas duas vão responder sim para ambas. E é por isso que essas interseções acontecem. O mesmo cliente, tem 20 clientes que foram nas 3 padarias. Esses 20 que foram nas 3 responderam sim quando foram perguntados. Essas 20 famílias que foram nas 3 responderam sim quando foram perguntadas se elas foram no Manuel. Sim também se foram no Joaquim. E sim também se foram lá na padaria de Pedro. Eles responderam sim para as 3 padarias. Então é por isso que esse dado está aparecendo maior. Mas na verdade ele não é maior, ele está preciso. Então, vamos aqui fazer isso, né? Vamos mostrar. Tem uma maneira bonita em matemática de resolver isso, com um nome difícil, tá? O nome disso que eu vou fazer aqui, se você está estudando aí, ou se interessou por estudar, né? Que é o objetivo, é diagrama de Venn. Eu acho que são com 2 E's ou 2 N's. Se eu tiver equivocado aqui, vocês me perdoem, mas é só dar um Google que o Google vai, né, te corrigir aí se são 2 N's ou 2 E's. O diagrama de Venn, gente, é uma estrutura em matemática que a gente representa uma forma bem aqui ilustrativa de representar esse tipo de problema. Né? Em que eu vou fazer aqui um quadradão, né, que seria todo mundo, toda a pesquisa, tá? Aqui. Não ficou bonito, vou tentar fazer mais retinho. Esse quadradão maior aí que eu fiz, ele representa todo o meu universo, né? Então todas as famílias, todas as 100 famílias estão representadas aqui dentro. Eu poderia colocar o nome delas nominalmente, eu poderia colocar aqui todas as famílias aqui dentro, nome por nome. Então esse conjunto aqui, a gente chama sempre de universo, né? Ou seja, é todo mundo. E nesse problema, o meu universo são 100 famílias, tá? Imagina que eu tenho 100 nomes de famílias aqui dentro. E agora eu vou agrupar esses nomes em, né, conjuntos que representam quem foi na padaria no último mês, do Manuel, do Joaquim, do Pedro. Eu vou criar bolinhas para agrupar essas famílias que foram esses nomes. Então as famílias estão aqui, né, como se fossem pontinhos representando as famílias que todas as 100 famílias aqui dentro. E eu vou meio que agrupar elas num conjunto, num círculo, né? Assim, agrupando elas aqui, ó. Tá? Meu círculo aqui ficou quase bom. Então, esse meu círculo aqui, tá, gente, que tem uma quantidade de famílias aqui dentro, são todo mundo que foi na padaria do seu Manuel. Todas as famílias que foram na padaria do seu Manuel. E também tem as famílias que foram na do Manuel e na do Joaquim. Então, se eu também agrupar as famílias que foram na do Manuel, tem umas famílias que foram em ambas, na do Manuel e na do Joaquim. Então, esses dois conjuntos, esses dois agrupamentos que a gente fez aqui com círculos, representam as famílias que foram aqui e aqui ao mesmo tempo estão no meio. Então, quem foi na do Manuel e quem foi na padaria do seu Joaquim estão justamente aqui nesse meio do caminho. O grupo que tiver aqui, ó, o pontinho que tiver aqui, a família que tiver aqui, foi no último mês na padaria do seu Manuel e foi na padaria do seu Joaquim. Então pode ter ido um dia numa, outro dia na outra, no mesmo dia em ambas. Tudo aí depende de quanto a gente precisa ir lá na padaria para comprar pão. Então esse grupo aqui, essa família que está aqui no meio, foi em ambas as padarias, tá? Essa é a ideia. E ainda tem uma terceira, que é um grupo
que foi na padaria do Pedro. Esse terceiro círculo representa todas as famílias que foram na padaria do Pedro no último mês. Então, se você, por exemplo, está aqui, ó, você é um cliente, você é uma família, representa uma família que foi tanto na padaria do seu Manuel, porque faz parte do círculo, está dentro do círculo que representa as famílias que foram no seu Manuel, quanto foi na padaria do seu Joaquim e foi na padaria do seu Pedro. Então foram nas 3 padarias quem está aqui no meio. Como quem está aqui foi só na padaria do seu Manuel, só na padaria do seu Pedro. Quem está aqui foi só na padaria de Pedro, só na padaria de Joaquim. Ainda tem o caso que seu Manuel nem viu, que são as famílias que não foram em nenhuma padaria. Então as famílias que estão aqui do lado de fora, que não foram agrupadas por esses círculos. As famílias que não foram em nenhuma padaria. Porque estão sem dinheiro, porque não querem mais comer pão, porque estão fazendo pão em casa, porque, enfim, não foram, simplesmente não foram lá para pediram comida em outro lugar, não foram na padaria. E existem essas famílias ainda, que ele nem está pensando. E todo esse conjunto de famílias são 100. E aqueles dados são suficientes para a gente preencher isso tudo aqui. Juntos, eu e você, vamos fazer agora. Então, ó, deixa eu apagar aqui esses pontinhos, né, que eu já representei a ideia. E agora eu vou somar os pontinhos que estão aqui dentro e vou representar só por números. E aí vai ficar mais fácil. E esse tipo de diagrama que a gente está fazendo se chama diagrama de Venn. Tá? Então vamos só representar agora. Vamos voltar aqui. Beleza. Olha essa informação como ela é importante. Quem foi nas 3 padarias no último mês? Em 3 padarias. Né? Só tem essas 3. São 20. Então esse grupo aqui do meio, que foi em todas, esse grupinho aqui, ó, que eu vou aqui dar uma colorida, ele está dentro dos 3 círculos ao mesmo tempo. Então, quantos nomezinhos de famílias tem aqui? Foram nos 3? 20. Vou apagar, né? 20. Tem 20 famílias aqui. 20 famílias foram nas 3 padarias ao mesmo tempo. 20 estão aqui. Em 2 padarias. Em 2 padarias, gente, ó, volta aqui. Em 2 padarias, quem foi em 3 também foi em 2. Eu pergunto para você assim, você tem 2 TVs em casa? Aí você fala assim, bom, eu tenho 3 TVs em casa. Se você tem 3, você tem 2. Você tem 2 celulares em casa? 2 pessoas aí da sua casa têm celular? E na sua casa tem 3 pessoas, tem 2 pessoas que têm celular. Então, se tem mais, você também tem a parte que tem menos. A menos que a pergunta seja apenas 2 padarias, quais foram as famílias que foram apenas em 2 padarias? Aí, quem foi em 3 não pode responder que foi em 2, porque apenas 2. Mas se eu pergunto para alguém que foi nas 3, se ela foi em 2, ela responde que foi, porque ela foi nas 3. Então isso é uma informação importante. Então esses 50 aqui está sendo contabilizado os 20. Porque quem foi nas 3 foi nas 2. Então dentro desses 50 tem os 20. Então olhando aqui para o conjunto, olha, esse grupo que está aqui foi em 2. Esse grupo que está aqui foi em 2. Esse grupo que está aqui foi em 2. E esse grupo que está no meio também foi em 2. Então, esses 3 grupos foram em 2 padarias. Então, esse número que está 50 aqui, que é o número que foi em 2, é, na verdade, a soma desses 4 números. Do número que está aqui, mais o número que está aqui, mais o número que está aqui, mais o número que foi nas 3. Então não vai me ajudar a fazer nada. Deixa quieto. Beleza. E quem foi em uma padaria? De novo, quem foi em uma, quando eu pergunto para alguém que foi nas 3 se ele foi em uma, ele fala, eu fui em uma.
Ele não foi em apenas uma, mas ele foi numa. Ele foi em duas, ele foi nas três. Então, mais uma vez, esse número aqui, ele está inflacionado. Ele não é o grupo que foi apenas em uma padaria. Ele é o grupo que foi nas três padarias, nas duas padarias e apenas em uma. Então, esse número está super inflacionado pelos dois anteriores. Mas esse número é interessante, esse número é útil. Porque o grupo que está aqui foi em uma padaria. O grupo que está aqui foi em uma padaria. O grupo que está aqui foi em uma padaria. Aqui também, porque se foi em duas, foi em uma. Aqui também, porque se foi em duas, foi em uma. Aqui também. E esse principalmente, porque se foi em três, foi em uma. Foi nas três. Então foi em uma. Pelo menos uma, né? Então, todo mundo que está aqui toma 65. Todo mundo que foi em uma padaria, duas ou três, e aí, portanto, uma, toma 65. Então, das 100 famílias que nós temos, 35 famílias não estão indo a nenhuma padaria. Estão aqui do lado de fora. Porque a soma dessas pessoas que estão dentro são só 65. E tem 100 famílias. Então, 35 famílias não estão indo em nenhuma padaria. Essa galera aqui do lado de fora é gigante. Você tinha visto já esse dado? Das 100 famílias, 65 foram em uma padaria. 35 não foram em nenhuma. Nenhuma. Nenhuma é do lado de fora. Então, 35 não foram nenhuma. Olha quanto público o seu Manuel ainda tem, ainda nem percebeu que tinha. Vou apagar só aqui, só para a gente não ficar com um monte de traço aí me confundindo. Tá? Então, o que acontece? Mais uma informação que me foi útil, que eu já substituí aqui, mas eu ainda preciso ter mais informação para substituir o resto. Tá? Preciso ter mais informação. Só apagar aqui para poder botar os números. Tá? Beleza. Agora, que outros dados eu tenho? Eu tenho o dado de quem só foi na padaria do Manuel. São 10. Então, aqui, esse grupo foi na Manuel e Joaquim. Esse grupo foi na Manuel e Pedro. Esse Manuel e Joaquim. Então, o 10 está aqui. Esse grupo é só Manuel. Mais nada. Tem 10 nomes aqui, nesse espaço aqui, e só tem o Manuel. Tem 5 nomes que só foram na Joaquim. Esse grupo é Joaquim com Pedro. E nenhum, 0 famílias que só foram na Pedro. Tá? Então, 10, 5 e 0. Esse valor é muito importante. Já representei aqui tudo. Agora, eu vou pegar mais uma informação agora. Útil. Está faltando poucos lugares para preencher. Só faltam mais 3 lugares para preencher. E eu tenho mais informação. Quantas pessoas foram na padaria do Manuel? Na do Manuel, foram 50 pessoas. Então, se eu pegar esse valor que está aqui, 10, com esse aqui, que eu não sei quanto é, vou chamar de x e de y, né? Se eu pegar, somar todo mundo que foi na Manuel, ou seja, todo mundo que está aqui dentro, gente, todo mundo que está aqui, dentro da bolinha do Manuel, todos esses números que estão aqui, tá? Vou apagar, né? Mas só para representar. Que números são esses? São 10. São 10. É o X que está dentro do Manuel. É o 20 que está dentro de todos. É o Y que está dentro do Manuel. Se eu somar todos esses números, vai dar todo mundo que foi na padaria do Manuel no mês passado, ou seja, vai dar 50. Isso me dá a informação de que 30 mais x mais y é 50. Mais x mais y é 50. Ou seja, x com y passa 30 para o outro lado, dá 20, né? Porque 20 mais 30 dá 50. Então, x com y dá 20.
Então, olha só, eu já obtive uma informação relevante. Se eu somar esse com esse, dá 20. Agora, eu tenho uma informação que me dá só o pessoal que está no meio do caminho, que é essa informação aqui, ó. Quantos responderam que foram em 2 padarias? 50. Então, se eu somar esse número com esse aqui também, ó, esse númerozinho aqui, ó, esses 3 números com o cara do meio foram em 2 padarias. O X aqui foi no Manuel e Joaquim, o X, 2. O Y foi na Manuel e Pedro, 2. E o Z foi na Pedro e Joaquim, 2 padarias. Então, esses números somados foram em 2. E o cara que foi em 20 foi nas 3. Ou seja, também foi em 2. Então, se a gente fizer mais essa soma agora, x, y, z, e o 20, que é o cara do meio, isso dá 50. Quantos foram nas 2 padarias? 50. Mesma coisa, passando o 20 para lá, eu vou ter que x mais y mais z é 30. Né? Porque 30 com 20 dão 50. Agora, x e y dá 20. Esses dois dá 20. Então, peraí. 20 mais 20 mais z é 50. 20 mais 20, 40. Quanto vale z? Para dar 50, se esse lado aqui vai dar 50, z vale 10. Então, aqui eu já ganho que z vale 10. Direto. Por causa da soma do x com y, que dá 20. Então, aqui eu já matei que z vale 10. Já sei o valor de z, ó. 10. 10. Matei já. Então, já sei que esse cara é apenas 10. Ó. Agora minha vida já facilita, porque eu já sei que esse cara é apenas 10. E agora eu posso pensar sobre quem foi no Joaquim. Agora pega todo mundo que foi no Joaquim. Todo mundo que foi no Joaquim. Ó. Todo o grupo que foi no Joaquim. Eu sei esse número? Sabe? Quantos foram no Joaquim, na padaria do Joaquim no mês passado? 40. Opa! Já tenho 10 aqui, já tenho 20 aqui, 30. Já tenho 5 aqui, já tenho 35. Ó. 35. Quantos faltam para fechar 40? Faltam 5. E aí eu já mato também aqui isso. Então essa outra a gente faz justamente usando foram na padaria do Joaquim, 40. Então quem vai na padaria do Joaquim? Ó, vai X, vai o 20, que é do meio, vai o Z, que é 10, e vai o 5. E esse número tem que dar 50. Então, né, 20, 10 e 5. E X. E esse número tem que dar todo mundo que foi na padaria do Joaquim, que é 40. Eu falei 50, mas é 40. Isso que eu estava estranhando. 40. Pronto. Isso aqui dá 35. 20 e 10 são 30, mais 5, 35. Para chegar em 40, o X precisa ser 5. E aí eu já matei mais um. Agora eu sei, ó, que o X que está aqui, ó, eu tirar esses verdes aqui, né, que eu coloquei. Agora eu sei que o X que está aqui, ó, no meio do caminho, né, é 5. É 5. E agora só está faltando descobrir o Y. Só que X mais Y são 20, né? Então, X é 5. 5, mas que número dá 20? 15. Então, Y é 15. E agora eu tenho o último número. Último valor. 15. Dessa maneira, eu consigo
mostrar tudo para o seu Manuel. O que eu consigo mostrar? Eu consigo mostrar que a padaria do Pedro não está retendo cliente fiel. As pessoas estão até indo na padaria do Pedro, mas vão na padaria do Pedro, mas vão na padaria do São Manuel. Vão na do Pedro, mas vão no Joaquim. Ele é que tem mais cliente fiel. Ele é que tem mais clientes fiéis. Ele. E que ainda tem 35 que não estão nem comprando pão em nenhum lugar. Ainda tem 35 para explorar no mercado. Que é bastante pessoas, né? E que a padaria do seu Joaquim tem clientes fiéis, mas é metade da dele. Ele é o maior. Ele é o maior padeiro ainda. Isso não estava claro antes. Agora tá, ele é o maior de todos. E quem vai na dele, vai na do Pedro. Quem vai na dele, vai na do Joaquim. Ou seja, tem gente que está experimentando a minha padaria, né, do Pedro agora. Mas ele ainda não fez nenhum cliente fiel, ainda não tem nenhum cliente fiel. Está começando. Já o seu Joaquim fez clientes fiéis, já tem 5 clientes que vão só na do Joaquim, são exclusivos. E ainda tem muita gente aqui do lado de fora, né, para conquistar. Se ele transformar aqui 10 desses clientes, ele dobra. Se transformar 10 desses clientes que estão aqui do lado de fora, não estão comendo pão, não estão indo lá na padaria por qualquer motivo, em clientes fiéis, ele dobra a quantidade de clientes fiéis dele. Então ele dobra aqui a quantidade até, né, que ele vai, né, arrecadar desses clientes. Então tem muita mercado ainda para explorar. Então uma pesquisa simples como essa, que não é bem feita, né, se você não tem um funcionário Felipe ali para desmistificar isso aí para você, você fica aí na dúvida. Então olha como todas as informações, né, couberam, todas as informações estavam corretas e ainda deu uma visão para ele de que tem muita gente do lado de fora que ele pode ainda fazer pesquisa, ela pode, enfim, perguntar para essas pessoas porque elas não estão indo em nenhuma padaria, porque elas não estão indo, porque está caro, porque não tem o produto que ela quer, não há muita coisa que ele pode explorar. Bom, e agora? Tenho certeza que agora você já deve estar pensando assim, nossa, mas na matemática dá para fazer muita coisa, a matemática é super divertida. Se você ainda não se convenceu, se você é daqueles persistentes que ainda acham que não, nem eu não entendi nada, a matemática está super difícil, ela não é usável, né, lá na minha vida, eu não faço pesquisa, eu não sou padeiro, eu não tenho dono de padaria, eu não faço pesquisa de nada, eu não uso matemática para nada, eu nunca uso matemática, matemática não serve para nada. Eu guardei uma última bala, a minha arma, que é a bala de prata, que agora eu vou mostrar para vocês, e aí vai desmistificar tudo isso. Então, aguarda que agora eu vou revelar o segredo que eu fiquei até o final aqui guardando, do último poder, superpoder, que quem conhece matemática possui, e eu vou mostrar, né, para vocês agora. Então, vamos para esse último poder, que é uma história sobre um jogo chamado Chicken's Game, né? O jogo, né, da galinha, que a gente podia fazer uma tradução como o jogo, né, do covarde, tá? Esse jogo é um jogo americano, tá? Bem conhecido em filmes, já apareceu muitas vezes lá em Hollywood. Você provavelmente já viu esse jogo em algum filme. Tem vários filmes icônicos nesse jogo, né? Que a Juventude Não Transviada, que é um filme bem antigo, mas tem, né, em Footloose, que também é mais antigo, mas enfim, é mais famoso. Tem, né, De Volta ao Futuro. Aparecem diversos outros filmes, tá? Eu vou explicar o jogo. O jogo, ele, né, começou com a ideia de que você está disputando, né, uma garota. E aí dois homens estão disputando essa mulher, né? E aí, para eles representarem quem é mais másculo, quem vai ganhar a mulher, quem vai ficar com ela, e, enfim, coisas bem da década de 50, né, gente? Eles colocavam os carros um de frente para o outro numa pista grande e com uma boa distância, e os carros estão um apontando na direção do outro, de forma que se eles andarem em linha reta, eles vão bater de frente um para o outro. E eles começam o jogo, né, parado. E aí vem aquela cena clássica de filme, que dá um close ali numa câmera e outra, e eles estão simplesmente acelerando o carro com o carro, né, parado, fazendo aquela rotação alta, alta ali, e estão fazendo essa dinâmica, eles ficam se olhando,
e um vai partir de frente para o outro. E aí, na hora que o primeiro acelera e vai embora, o outro também acelera e vai um em direção ao outro, um de frente para o outro, e eles vão bater. Eles vão acelerar, acelerar, acelerar até bater. Só que o jogo não é para eles baterem, porque se eles baterem, muito provavelmente eles vão ter um acidente bastante grave, podem ser que morram, inclusive. A chance de morrer é enorme. Então a ideia não é bater. A ideia é que eles vão, num jogo ali intelectual um com o outro, de moral, ver o seguinte: quem vai desistir, quem vai ser a galinha, quem vai ser o quem aí, quem vai ser o covarde, quem não vai aceitar bater. Ou seja, aquele que desviar primeiro, eles estão indo, um de frente para o outro. Imagina você nessa sensação. Você está ali num carro, dirigindo, você tem o volante ali na mão, está acelerando a toda para bater no outro cara em frente, e você tem que aguentar ali toda a pressão, psicológica. E que você que é a garota, você tem que enfrentar ele, e o jogo é esse. E ela vai ficar com quem ganhar. Então a ideia do jogo é essa ideia, bem americana, né? De todo mundo ter seu carro, de todo mundo estar ali, disputando o carro um contra o outro. Mas esse conceito ele é super interessante, em matemática. Ele é bem famoso em teoria de jogos, tem gente muito boa que estudou isso, como o Nash, e, enfim, tem várias teorias em relação a isso, vários jogos bem divertidos. E eu vou explicar um pouquinho como isso é extremamente útil para a sua vida. E eu vou mostrar como a gente é galinha em vários momentos da nossa vida, como a gente é covarde, como a gente deixa de realizar aquilo que a gente quer. Quem é que ganha o jogo? Ganha o jogo quem não desvia, tá? Então a ideia é que alguém vai ali perder, porque, enfim, ninguém quer morrer, né? E aí vai bater de frente e o cara vai morrer. Então ele não quer morrer, então ele desvia. Quem desviar é o galinha e perdeu o jogo. Então esse jogo tem 3 resultados. Vamos dizer, né, cara, que num cenário que você desvia, você sempre se salva. Que não é necessariamente verdade, né? Inclusive alguns filmes eles saem, desvia, né, e cai, de uma ribanceira, enfim. Mas vamos supor que você está numa estrada extremamente larga, que você pode desviar e nada de mal vai te acontecer. E que então você só tem 3 cenários, possíveis. Você tem um cenário que você não desiste de jeito nenhum, vai em frente e ganha. Beleza, o outro foi e desviou de você. O segundo cenário é que você vai desistir. Você tá andando, mas aí o cara tá muito perto, você não acredita, você acha que ele não vai desviar, e você desvia e ele ganha. E o terceiro cenário é vocês não desviam e batem, não dá tempo de desviar mais. Vocês batem e morrem. Porque esse é o cenário mais provável de uma colisão de frente, 2 carros acelerando a toda um contra o outro. Então nunca faça isso com ninguém, pelo amor de Deus. Isso não é um jogo para você jogar. Isso é um jogo apenas para a gente pensar aqui no plano mental. Apesar de ter aparecido em vários filmes, de Hollywood, gente, é filme de Hollywood. Todo mundo sai vivo no final. Não é a vida real. Então não recomendo que você jamais brinque com isso em casa. Mas ok, vamos imaginar esse nosso cenário. E eu quero fazer uma proposta para vocês. Existe uma forma de você sempre, não é de vez em quando, sempre ganhar esse jogo. 100% das vezes. Todas. E eu quero que você pense agora que maneira é essa para o vídeo e pensa agora que maneira é essa que você pode fazer para ganhar o jogo sempre. Claro que ela tem uma hipótese aqui importante, que é a hipótese de que ninguém quer morrer. Né? E que se você bater o carro de frente, ninguém vai aceitar isso como um resultado bom. Então todo mundo, entre bater o carro de frente e perder, vai escolher perder, vai escolher ser a galinha. Claro que entre bater o carro de frente e ganhar, a pessoa vai escolher ganhar. Mas entre bater o carro de frente e perder e desviar, ela vai preferir perder. Se não for um ser humano inteligente ali do outro lado, aí pode ser que ele não queira perder, ele prefira a morte do que perder, enfim. Aí tem outras questões aí que a gente não vai entrar, tá? O nosso cenário é um cenário simples, e é esse. E aí agora eu quero que você pause o vídeo e pense. Qual é a configuração que a gente pode fazer para sempre ganhar? E se você está pensando também aqui, isso não tem implicação prática na vida,
eu vou te dizer que você joga esse jogo todos os dias. É isso mesmo, você joga esse jogo todos os dias. E eu vou te contar algumas situações em que você joga esse jogo e ganha, e outras situações que você joga esse jogo e perde. Porque a gente é covarde e perde várias vezes. Se você acha que você não é, eu vou te mostrar que você já foi em várias situações agora. Pensa numa situação seguinte: você tem um grande amigo seu melhor amigo, você não quer se desfazer dessa sua amizade com ele, e vocês estão afim de alguém, de uma pessoa, não precisa ser uma garota, pode ser um homem, enfim, não importa. Vocês dois estão interessados pela mesma pessoa, só que vocês não sabem. Você é super amigo dele, e são melhores amigos, e ninguém ainda contou para o outro. Aí chega um momento que o seu amigo vem para você e fala: sabe fulana de tal? Ou sabe Beltrano? Enfim, sabe a pessoa X? Caramba, eu morro de amores por essa pessoa. Eu vou lá e vou fazer uma proposta, enfim, eu vou chegar nela, ou nele, eu vou chegar na pessoa. E ele te conta primeiro. Você também tinha essa sensação dentro de você, mas você não falou. E ele vai e te conta primeiro. E aí você fica numa encruzilhada. O que eu faço agora? Eu desvio ou eu termino a amizade? Ou acaba? Porque os dois disputando a mesma pessoa, pode ser que não seja legal. Você já se viu numa situação dessa? Vou te dar um outro exemplo. Imagina a situação em que você tem uma ideia de fazer algo. Nossa, eu quero muito fazer faculdade de medicina. Nossa, eu quero fazer medicina. E aí você chega e conta para alguém que você quer fazer medicina. Tu vai lá e fala: ô fulano, que é um amigo seu, às vezes teu pai, sua mãe, quero muito fazer medicina. E aí essa pessoa fala com todo amor do mundo para você, porque às vezes ela quer só te proteger. Ela fala assim: caramba, medicina, cara, é muito difícil. Você não vai conseguir. Você já viu o quão difícil é? Aí você fica pensando e você desiste. Quantas vezes isso não aconteceu com você? Você contar alguma coisa para alguém e simplesmente você desistiu. Porque aquela pessoa, que às vezes tem muito carinho por você, muito respeito por você, e ela simplesmente fala para você. E você ouve, e você. E todos nós queremos evitar, né, a dor, né? Todos nós queremos evitar, né, o sofrimento. E a gente quer que os nossos entes amados e queridos também. A gente quer que eles evitem o sofrimento. É normal. Então a gente, quando sabe que um caminho é muito árduo, tende a aconselhar aquela pessoa que a gente ama, que a gente gosta, que a gente quer bem, que aquele caminho é árduo, espinhoso. É normal a gente fazer isso. Não que seja bom fazer isso sempre, mas é normal a gente querer fazer isso e proteger aquela pessoa. Só que às vezes, quando a gente vai fazer essa proteção, a pessoa se desestimula, ela desvia o carro. Ela desvia o carro porque ela contou pra gente e a gente foi e partilhou a nossa emoção. E queríamos dar uma ideia para ela e ela foi e desviou o carro. Então pensa quantas vezes você não desviou o carro. Quantas vezes você não estava para fazer alguma coisa, contou para alguém, essa pessoa falou algo para você e você, é verdade. Caramba, é difícil mesmo. Ah, deixa para lá. Eu penso nisso depois e nunca mais voltou. E às vezes isso acontece apenas conosco. Conosco mesmo, sozinhos, sem ninguém. É a gente com a gente mesmo. A gente desvia o carro. A gente sempre fala que vai para academia, sempre fala que vai emagrecer, sempre fala que vai, né, comer bem, sempre fala que vai fazer alguma coisa e desvia o carro. Desiste. E é covarde, vira galinha. E é normal. A gente faz isso o tempo todo. Agora, não é porque a gente faz isso o tempo todo que é bom. Porque tem coisas que eu desvio o carro e ok, não tem problema. É algo que eu posso voltar depois, remediar depois. É algo que eu posso solucionar num espaço de tempo curto. É algo, às vezes, que nem era tão importante assim para mim mesmo também. Então, não tem problema desviar o carro. E quando é importante para você? E quando é muito importante? Você vai desviar o carro.
Então, como é que a gente faz para não desistir? Como é que a gente faz para ganhar sempre no jogo do Chickens Game? Como é que a gente ganha no jogo do covarde? Sempre, todas as vezes. Então, quero que você pense aqui qual é a ideia, né? Então, eu não vou fazer uma pretensão de desenhar aqui 2 carros, porque a chance disso sair razoável é nula, né? Mas a ideia é justamente essa, né? Você tem aqui os 2 carros, né? Um de frente para o outro. Então, aqui, 2 carros. Olha como é que são 2 carros, né, bons aqui, né? Eu sou muito bom desenhando carro. E um vai vir para cá, o outro vai vir para cá, e eles vão se chocar aqui no meio. E vai morrer todo mundo se quem não desviar, né? Aqui, nesse caso, não dá nem para desviar, né? Porque é uma linha, não um plano. Não dá nem para sair para o lado. Mas na vida real é plano e as pessoas saem. E eles estão vindo a toda. Como é que tu sempre ganha esse jogo? Então, só para relembrar, né? Eu vou contar o segredo no já já, como é que a gente sempre ganha. E vou contar um outro segredo, como as empresas fazem isso para elas sempre ganharem, para elas não se acovardarem e sempre crescerem. E vou contar como você pode sempre crescer e sempre ganhar nesse jogo. Porque esse jogo é possível a gente sempre ganhar. Ele requer esforço da nossa parte, mas é possível a gente sempre ganhar. Eu vou mostrar como. A ideia é simples. O jogo começa como mesmo? Os 2 carros estão ali parados, um olhando para o outro, com aquela cara de mal, os 2 acelerando o seu carro parado ainda, só lá na rotação. Estou fazendo só no barulho, só na intimidação, porque o jogo é um jogo de intimidação, um jogo de que você está ali de moral. E em algum momento, um começa a acelerar e o outro vai acelerando também. E eles vão um de encontro ao outro. Como é que você sempre ganha? Então, acertou e você pensou. E ganhar é justamente você tirar do outro a opção da vitória. Ah, como assim, Felipe? Como é que eu tiro do outro a opção da vitória? Como é que eu tiro do outro a chance dele não me influenciar mais e fazer com que eu desvie? Porque tirar do outro a vitória pensa comigo, ó. Tirar do outro a vitória é fazer com que eu não me desvie mais. Como é que faz com que eu não me desvie mais em nenhuma situação e o outro sabe que eu não vou desviar? E se o outro já sabe que eu não vou desviar, a única chance é morrer ou ele desviar. Como morrer ninguém quer, supondo que o outro é inteligente, ele vai ter que desviar. Ele será obrigado a desviar. Ele vai ter que desviar. Como é que eu tiro a minha opção de ter controle sobre fazer a linha reta ou desviar? Como é que eu me imputo a obrigação de ter que seguir em linha reta? Não tem como desviar. Acabou a opção de desvio para mim. Como é que eu me obrigo a fazer isso? E a ideia é simples. A ideia é um pouco fora de uma caixa, eu sei, mas a ideia é lógica. E é um jogo que a gente resolve em matemática por lógica. É simples. Como é que eu faço para desviar? Eu pego o volante, né, e viro para um lado, esquerdo ou direito. Tanto faz. Eu viro para um lado e desvio. Eu mudo a trajetória, assim eu desvio. Eu posso mudar logo no início, posso mudar bem no finalzinho, né, para dar emoção. Mas eu vou mudar, eu vou desviar. Desvio dessa forma. Como é que a gente faz para desviar, para não poder desviar? Arranca o volante. Isso mesmo que você entendeu. Eu começo o jogo aqui no meu carro, arranco o volante, mostro para o outro jogador que eu não tenho mais volante, jogo o volante fora e acelero o carro. Isso mesmo, pensou nisso? Eu arranco o volante, então não posso mais desviar. Mostro o volante para ele, pelo vidro aqui do carro, mostro o volante, jogo fora o volante e acelero o carro a toda. O que aconteceu quando eu faço essa decisão? Bom, eu estou dizendo para ele o seguinte, ó. Sabe aquela opção de desviar que eu tinha? Não tenho mais. Ou tu desvia, ou a gente vai morrer.
E aí, como o outro jogador é inteligente, ele desvia. Porque não dá para desviar mais você. Você é imparável. Não dá mais para parar você. Você não tem opção. Você tirou essa opção de você. Porque se você tivesse, talvez você desviasse. Mas você não tem mais. E aí vem a ideia de como isso é aplicado na vida real. Uma empresa muito grande, tipo naquela Coca-Cola, ela quer entrar no mercado de aviação. Ela vai ser a empresa agora aérea. A Coca-Cola vai né, comprar aviões e vai. Ela já tem aviões, mas ela vai agora botar esses aviões para que as pessoas possam comprar passagem. E a Coca-Cola faz uma nota de jornal que a partir de 2022 ela vai, e se você está vendo esse vídeo em 2028, nós estamos em 2021, só para ter uma ideia. Em 2022, ela vai né, comprar aviões, ela bota uma nota, que em 2022 ela vai comprar. Se você é uma empresa aérea, né? Se você é uma empresa grande, o que você faz para impedir que a Coca-Cola compre? Você vai lá na Airbus, você vai na Boeing, você vai na Embraer, você vai nas empresas que fabricam avião no mundo e compra os aviões. Só para você ter uma ideia, você hoje não vai lá numa empresa de avião e compra o avião, porque o avião não está lá disponível. Os aviões não ficam disponíveis. Para você comprar, você tem que encomendar avião para a empresa. E demora anos para ser fabricado, dezenas de anos às vezes para ser fabricado. Demora muito tempo. Então você vai e sobrecarrega o mercado né, de avião. Você que já é empresa e não quer que a Coca-Cola compre, você vai e sobrecarrega, você dificulta, você faz alguma coisa que piore para ela, para a Coca-Cola entrar no mercado. Dificulta a entrada dela. Por quê? Porque você iria facilitar. Por que você vai facilitar ter uma concorrente se você pode dificultar? Você não vai, você não vai. Você vai dificultar. Você não vai facilitar para eles. E aí, a Coca-Cola, se ela realmente mantiver a decisão de entrar no mercado em 2022, ela vai enfrentar problemas. Porque o preço né, da passagem aérea mudou, o preço do avião mudou, tudo mudou. Porque ela deu a notícia antes. Então as pessoas começam a forçar com que ela desista da decisão dela, mudando o mercado. Agora pensa na situação oposta. A Coca-Cola sigilosamente planejou tudo, vai comprar avião, vai fazer tudo igual ela planejou antes, só que ela não conta. Ela não conta. Ela guarda a informação. Ninguém está sabendo. Um belo dia ela dá a nota de jornal oposta. Eu já comprei 10 aviões. Vão ser entregues nos próximos 2 anos, 3 anos. Eu já comprei. Adianta eu piorar o mercado hoje se eu sou uma empresa concorrente para ela? Adianta. Ela já fez o contrato com a Airbus, com a Embraer, com a Boeing. Ela já comprou os aviões. Eu só tenho como aceitar. Eu só tenho como aceitar. Não adianta eu mudar as coisas agora. Eu não vou brigar com ela agora, ela já comprou os aviões. Quando ela entrar, eu penso em brigar com ela, em disputar com ela. Mas ela já comprou. Eu não vou mais mudar a decisão dela, ela já pagou, ela já fez o contrato. Acabou. Não tem mais como mudar a opinião dela. Então pensa como isso não acontece na sua vida. Você tem uma decisão que você quer tomar, mas você conta essa decisão para alguém. E essa pessoa, por amor a você, muitas e muitas vezes, não é nem por inveja, não é nem porque ela é mal intencionada, não é nem porque ela quer que você desista dos seus sonhos, nem por nada disso. Ela às vezes quer só te proteger, ela é sua mãe, ela quer só te ajudar. Ela não está vendo todos os sinais, ela não está vendo o quanto aquilo é importante para você quando você conta. Ela não vê isso necessariamente. Aí a pessoa vai lá, toda bem intencionada, e te faz desistir. E você desiste. Porque ela vai te dar um catatal, porque para tudo que a gente quer fazer na vida, existe dificuldade. Nada é fácil, nada é simples, nada é básico. Tudo requer que a gente vá lá e lute, e batalhe, mas vença, e ganhe, porque é possível vencer. É possível. Então, imagina isso.
Se você não contasse, e se você já chegasse com a decisão tomada, já tendo feito matrícula, eu estou muito velho para estudar, eu não vou estudar mais. Se você chega para alguém e fala assim, eu estou pensando em estudar, essa pessoa, nossa, você está velho. Nossa, tu já tem 40, já tem 50, já tem 60, tu já tem X anos. Por que tu vai estudar agora? A pessoa está falando isso para te proteger. Muitas vezes ela não tem nenhuma intenção ruim em relação a isso. Mas você vai, é verdade, eu vou desviar, vou desistir disso aqui, vou desviar para o lado, vou embora. E se você inverte isso? Eu não conto agora. Eu vou e me matriculo. E já chego na primeira semana. Onde você está indo hoje? Não, eu vou assistir a aula, porque eu me matriculei. E agora eu vou estudar. A pessoa olha para aquilo e fala, caraca, e agora? E agora eu faço o quê? Porque ela não tem mais como te argumentar de você não fazer. Tu já pagou, já está lá, tu já está fazendo. Acabou. Ela só te acompanha. Ela só vai te apoiar. Porque muitas vezes o meu papel que ela queria fazer antes era de apoio. Só que é um apoio te avisando os problemas que aquela decisão tem. Até porque a gente às vezes muda de decisão muito rápido. Então, né, a pessoa quer só te avisar qual é o caminho mais fácil. Então, muitas vezes, você tem que pensar que você só tem que jogar o volante fora. Você só tem que ir já comunicar com a decisão já tomada. Já tudo feito, já tudo pago, já tudo realizado. Simplesmente vai. Porque se você conta antes da hora, pode ser a pessoa mais importante do mundo, a pessoa que mais te ama. Ela às vezes vai falar para você fazer algo e você vai acabar desistindo. Então isso acontece o tempo todo, isso acontece a gente com nós mesmos, para ir para academia, para comer mais saudável, para fazer algo que a gente quer. Quantas vezes a gente nem conta o que a gente quer e já desiste do que a gente quer? E era uma coisa que a gente queria, era uma coisa que tinha importante. Então quantas vezes você desistiu do que você queria? Quantas vezes você foi o covarde? E não há nenhum problema. Só perceba que você foi. E olha como a gente resolve esse tipo de problema com lógica. Eu te expliquei o motivo de que a gente faz isso. Eu te expliquei o fato. Eu te narrei. O problema é que você quer ter controle sobre tudo. E ter controle faz a gente desviar. Às vezes é melhor para a gente fazer algo que a gente quer não ter controle. Porque senão a gente não faz. Se você passa o controle para externo de você, a gente faz. Porque não é mais sobre mim. Eu não posso mais decidir se eu não posso ir. Eu tenho que ir. Porque eu já tomei essa decisão, eu já paguei esse curso, eu já paguei isso. Isso já é muito caro para mim. Eu já paguei um preço muito alto. Eu não posso deixar de ir. Justamente porque era caro. Se fosse barato, se fosse ter importância, normalmente você desiste. Porque é mais fácil, né, desistir. É mais fácil ir para o lado e porque você tem medo do enfrentamento. Mas você só tem medo, né, do enfrentamento porque você pode desistir. Porque se você não puder desistir, não tem opção. A única opção é você ir de frente. E se existe alguém lá do outro lado, que está do seu lado, que entende que você não vai desistir, ela desvia. Porque você não tem como mais desistir. Ela desvia. E isso acontece. Ela desvia. Isso é um poder extremamente grande aqui que eu estou falando para você, que se você usar isso de forma responsável, né, na sua vida, nas suas relações, você vai ver que você já decidiu e quando você já traz a solução, você já fez. A pessoa só vai te acompanhar e vai ficar impressionada pelo seu poder de realização. Então, olha como a matemática permite em que você, inclusive, tome decisões melhores no seu dia a dia, porque mostra para você o motivo de que você não pode ficar com controle, você querer exercer controle numa decisão, porque se você passa esse controle para outra pessoa, você deixa a outra pessoa te atacar de qualquer forma, às vezes é te atacar para te proteger, não é por mal. 99,9 não é por mal. Existe aquela pessoa que a gente conta alguma coisa
e essa pessoa é do mal contra a gente. Existe essa pessoa, mas eu não estou nem falando desse caso, que a pessoa está fazendo alguma coisa contra mim, que é teoricamente um inimigo que eu deveria eliminar, né, da minha vida. Não é isso. É uma pessoa boa, que me ama, que me quer bem. Mas quando você dá o controle para ela, deixa ela ter o controle, aí pronto. Você pode ter que desistir. E para você não desistir, faz e depois comunica. E aí a pessoa não tem outro jeito. Se ela te ama, ela vai te acompanhar. Porque é para o seu bem, é o que você quer. O que você já está fazendo. Não tem volta. Então, aprenda matemática. Né? Realize seu sonho. Não tem volta. Faça aquilo que você deseja. Você pode começar agora. Não há desculpa. Não dê o controle para as desculpas, não dê o controle para outra pessoa. Vá lá e faz. Gente, valeu. Um grande abraço. E espero que eu tenha mudado a sua opinião sobre o quanto matemática é útil, o quanto matemática é divertido, o quanto matemática a gente faz matemática o tempo todo. As nossas decisões são racionalizadas, mesmo que elas sejam emocionais, e elas normalmente são emocionais, mas elas são depois racionalizadas. A gente racionaliza, a gente faz isso, raciocina sobre as coisas. E eu acabei de dar um exemplo de como isso pode ser um poder para você, um super poder para você. Espero que eu tenha, né, te convencido de que matemática é natural, todos nós gostamos, amamos matemática, e que você tem muito a aprender e agregar na sua vida se você aprender matemática hoje. Um grande abraço. Fica com Deus.